Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo celebraram umas bodas em Caná de Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Ora, havia ali 6 talhas de pedras, destinadas às purificações, usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 a 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água estas talhas." Encheram-nos até as bordas. E Jesus disse-lhes: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido, põe então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora." Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No final deste evangelho tem uma indicação que será útil aos alunos de apologética. Esse ano vamos começar a dar apologética os alunos que vão entrar no ensino médio. O que é apologética? É a doutrina, é a ciência que procura conhecer as razões da nossa fé, que dão Santo Agostinho dizia: "Eu não creria se eu não tivesse razões para crer." Então, aqui no final do Evangelho, nós lemos: este foi o primeiro milagre que Jesus fez em Caná de Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Então, a justificativa da nossa fé, ela não é essencial. Uma criança tem a fé sem conhecer a apologética. Mas se alguém vier disputar com a gente, ou disputar dizer que não, que a religião católica é uma pura fantasia, que é uma coisa sentimental, diz não. O milagre que Nosso Senhor fez porque ele queria manifestar dessa maneira a sua glória, a sua divindade, a sua condição de enviado do Pai. Então ele vai fazer um milagre para manifestar a sua glória, e o Evangelho continua, e seus discípulos creram nele. Então a Igreja dá sinais a todos os homens suficientes para que os homens creiam. Se o mundo moderno não crê, a culpa não é, evidentemente, mas maneira de dizer, né? Não é nem de Deus, nem da Igreja, ao contrário, é o mundo que fecha os olhos para os milagres que Nosso Senhor fez. Milagres continuam a ser realizados. Em Lourdes existe uma equipe de médicos que examinam cada fato um pouco extraordinário, eles examinam com grande atenção e só declaram que é uma coisa realmente milagrosa se houver as evidências as mais evidentes, né? E sem isso eles não dão. São muito cautelosos para não chamar de milagre uma coisa que basta ser surpreendente. Então tem os milagres de Lourdes, tem milagres do Padre Pio, tem milagres quem quer dizer milagres contínuos, como a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, como também o Santo Sudário, que é um sinal da paixão de Nosso Senhor. Então, esses milagres, juntamente com as profecias foram realizadas em Nosso Senhor, eles são a razão suficiente para alguém crer. Quando os judeus não querem crer, até hoje, né, eles não têm uma razão suficiente para não crer. É maldade dos homens de não querer crer quando há todos esses sinais. Isso que estuda a apologética.
Então, esse ano vamos estudar essa doutrina, né, apologética, para que nos tenha armas para quando chegar um protestante, quando chegar seja quem for, que atacar a Igreja Católica, a gente saberá responder mostrando quais são os sinais de que a Igreja Católica é verdadeira. São os milagres, são as profecias e a santidade da Igreja, a sua história, né? Os seus santos que ela gerou. Então, tudo isso vai ser a matéria para os que estão entrando no ensino médio aqui na nossa escolinha. Então, hoje, Nosso Senhor vai a um casamento. Ontem teve um casamento, haverá outros também, e Nosso Senhor, com a sua presença, santifica o casamento, e Nosso Senhor que elevou o casamento a uma categoria de sacramento. Sacramento é um sinal que produz a graça, um sinal sensível, visível, que produz a graça invisível. Então, no casamento há uma comunicação da graça divina que vai transformar, vai aumentar essa presença de Deus na alma, e vai ser um sacramento que como que dará como um direito, né? Maneira de falar, de receber ao longo da vida o socorro necessário para bem realizar o que é o casamento, a paciência, a educação dos filhos, tudo que abrange a vida matrimonial. Então, Nosso Senhor estava ali. Naquele tempo celebraram umas bodas em Caná de Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Quem é indicado aqui primeiro é a mãe de Jesus. Nosso Senhor é indicado primeiro. São Tomás pensa que é porque Nosso Senhor não era conhecido. Então, eles convidam Nossa Senhora e aí o texto acrescenta, e também Jesus foi convidado. Então, primeiro é Nossa Senhora e depois Jesus é convidado. Nossa Senhora, até aquela idade, tinha ficado numa situação, digamos, ele era uma situação, como podemos dizer, de humildade. Ele não se projetava, ele não era conhecido, ele não era... Por quê? Porque ele levou 30 anos de vida oculta. E nessa vida oculta se manifesta o amor da contemplação, o amor da oração, a humildade. E assim viveu Nosso Senhor, de maneira oculta. E aqui se vê, assim, se descobre entre as linhas, né? Essa preeminência de Nossa Senhora por enquanto, né? Mãe Jesus é convidada e assim também Jesus também, em segundo lugar, foi convidado. Com os seus discípulos. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem mais vinho. Nossa Senhora é a mãe da misericórdia e mesmo nas coisas simples como esse vinho, ela se adianta. Ela não espera que a coisa fique ruim, mas ela se adianta antes que o vinho acabasse. Ela vem, bom, é o que pensa Santo Tomás, ele acha que esse vinho não acabou, ela vai intervir antes que o vinho acabe. Apesar do texto deixar assim na dúvida, né? Porque ela vai adiante das nossas dificuldades. Quantas coisas não aconteceram de ruim na nossa vida, porque Nossa Senhora se adiantou e afastou algum mal. Mas claro que quando a gente pede no terço, no rosário, em todas as orações que a gente possa fazer a Nossa Senhora, o seu poder aumenta. Como ela disse às crianças numa aparição da França, me escapando agora o nome, ela dizia, rezai, minhas crianças. Quanto mais vocês rezam, meu poder aumenta. E tinha uma imagem, né, dela que apareceu e um escrito também no céu. E quanto mais as crianças rezavam, mais ficavam cores vivas, tanto nas palavras como na imagem de Nossa Senhora. Mas mesmo quando a gente não reza, Nossa Senhora pensa em nós. Aqui ninguém pediu nada a ela mesma que percebeu e vai pedir, vai falar com seu filho. Ela vai dizer, não tem mais vinho.
Simplesmente, ela, por respeito ao Nosso Senhor, ela não vai dizer a ele o que ele tem que fazer. Ela vai simplesmente notificar Nosso Senhor a respeito da situação. Não tem mais vinho, só isso. E Nosso Senhor vai dar uma resposta misteriosa. Muitas vezes a gente vê Nosso Senhor dar uma resposta misteriosa a Nossa Senhora. É como se Ele quisesse elevá-la a um plano cada vez mais alto, no qual há digamos, um mistério para ela. Às vezes mais acentuado, às vezes menos, mas como sempre Nosso Senhor, eu não vou dizer que ele tem uma rudeza com Nossa Senhora, é claro que não, mas ele tem, digamos, uma exigência. Ele vai sempre falar com ela de uma maneira, e é isso que é da educação das crianças, os pais devem ter. Os pais devem ter, ser afetuosos, sim, mas quando eles veem que o filho está precisando de escutar uma coisa que vai fazê-lo subir, né, intelectualmente e moralmente, eles devem dizer a verdade para eles. É uma correção, uma verdade. Aqui não é uma correção. Aqui é uma palavra, mesmo assim, misteriosa. Nosso Senhor vai dizer para ela: mulher, que nos importa isso? A mim e a ti. Ainda não chegou a minha hora. Bem misterioso, né? Praticamente uma negação. Mulher, que nos importa isso? A mim e a ti. Eu mesmo não sei a resposta. Talvez seja a obra da redenção ainda não começou. Eu vim para redimir os homens e não para consertar uma situação corriqueira nessas bodas. Mas ele acrescenta: ainda não chegou a minha hora. Ora, a hora do Nosso Senhor é a sua paixão. Então ele vai dizer: ainda não chegou a minha hora, e Nossa Senhora certamente vai entender. E ela vai fazer algo que é bem impressionante. Depois Nosso Senhor dizer isso, ela vai chamar os servidores e vai dizer: fazei tudo quanto ele vos disser. Como se ela passasse por cima, como se ela... Misterioso, bem misterioso. No céu a gente vai, né, chegando lá, podia perguntar a Nossa Senhora: explica para mim tudo o que aconteceu nesse evangelho, porque é misterioso. Nosso Senhor diz: minha hora não chegou, e Nossa Senhora como que vai adiantar a hora de Nosso Senhor. Ela sentiu que ela tinha esse direito, que ela podia fazer isso, porque aparentemente ela vai contra o que disse Nosso Senhor. Ainda não chegou a minha hora, mulher, que nos importa isso, a mim e a ti. Disse sua mãe aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Então Nossa Senhora, Nosso Senhor vai aceitar essa... Isso mostra também o papel da esposa junto do esposo, né? Muitas vezes ela deverá mais solicitar, mas é o esposo que toma a decisão, né? Podemos ver aqui também algo semelhante. Então os servidores vão se aproximar de Nosso Senhor e Nosso Senhor vai fazer o milagre. Ora, ali havia 6 talhas de pedra destinadas à purificação, usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 a 3 medidas, que bota cerca de 40 litros. Então eram 6 talhas de 40 litros. Então, um bom número de litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. Encheram-nos até as bordas. Jesus disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era. E aqui o Evangelho vai fazer uma pequena observação, isso é interessante. Embora o soubessem os serventes, que haviam tirado a água. As pessoas simples, às vezes, têm uma visão muito realista das coisas. E eles têm, como esses serventes, estavam sabendo das coisas, porque no seu trabalho humilde, muitas vezes eles ficam sabendo de coisas importantes. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, então,
responsável, provou aquele vinho. São João Crisóstomo diz: tudo que é resultado de um milagre é superior ao que é natural. Então, cada vez que Nosso Senhor faz alguma coisa, o resultado do que Ele faz é superior à ordem normal das coisas. Então, esse vinho devia ser muito acima do vinho normal, em qualidade, em sabor. Então, ele fica espantado e ele vai procurar o esposo. E diz: todo homem põe primeiro o bom vinho. Então, põe primeiro o melhor vinho que a gente tem, certo? As pessoas vão saborear. E depois, quando eles já beberam um pouco, já não sabe distinguir muito bem o melhor do pior, então se serve um vinho inferior. Mas ele acrescenta: mas tu guardaste o bom vinho até agora. Esse bom vinho é a imagem do Evangelho. Durante 4.000 anos, a humanidade sofreu de vários males, e um deles era de não conhecer a verdade, não conhecer a verdade sobre Deus, nem sobre si mesmo, nem sobre os males do mundo, nem ter uma noção correta do pecado original. É como agora. Agora o mundo não tem noção de Deus, não tem noção do que é a igreja, não tem noção do que é o pecado original, não tem noção dos 10 mandamentos. O mundo hoje está se degradando completamente. Mas, digamos, no Antigo Testamento, mesmo os judeus não tinham ainda a última remate da revelação. Tu guardaste o bom vinho até agora, ou seja, Deus guardou o bom vinho até a vinda do nosso Senhor. O bom vinho é a igreja. Nós temos o bom vinho. O bom vinho é a Santa Comunhão. O bom vinho é na comunhão na qual a gente recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Tu guardaste o bom vinho até agora. Santo Agostinho acha que no tempo do Anticristo, os santos que viverão naquele momento serão os maiores de todos. Ao menos serão tão santos quanto os primeiros da história da igreja. Então, podemos dizer também que Deus guarda graças escondidas para o fim. Assim como está dito aqui: tu guardaste o bom vinho até agora. Devoção a Nossa Senhora, ela só faz crescer em toda parte, faz parte desse bom vinho que foi como que reservado até agora. Devoção a São José, que só começou realmente a aparecer no século XVI, podemos dizer: tu guardaste o bom vinho até agora. Então, não lamentemos dessa época em que a gente nasceu, do momento que a gente está vivendo. A gente tem muitas razões para agradecer esse bom vinho. A gente tem o Gregoriano, teve as sessões de Gregoriano. O Gregoriano está reservado também ao nosso tempo. Ele havia sido perdido lá no final da Idade Média, e ele ficou bastante perdido. E foi no século XIX, graças a Dom Guéranger, beneditino, fundador de Solema, que vai se reencontrar o Gregoriano e vai voltar a cantar o Gregoriano nas igrejas como queria e quis São Pio X. O bom vinho também é a doutrina tomista. O tomismo foi esquecido também, foi posto de lado, e o Curadas, pelo que eu escutei, ele estudava Descartes como filosofia no seu seminário. É uma tristeza. Mas mesmo assim, a fé fez com que ele não fosse contaminado por essa filosofia, mas ao contrário, pela fé, se tornou um dos maiores santos da história da igreja. Mas o tomismo, o gregoriano, os santos, a devoção à Nossa Senhora, a comunhão frequente, a comunhão para as crianças, tudo isso a gente pode dizer: tu guardaste o bom vinho até agora. Então, às vezes nem é até agora, é ressuscitar algumas coisas que tinham sido abandonadas. E a devoção à Nossa Senhora, sim, é uma devoção que vem da definição dos dogmas da Imaculada Conceição, definição do dogma da Assunção. Podemos dizer: guardaste o bom vinho até agora. Então, se nós temos esse vinho, aproveitemos-nos dele,
Peçamos a Nossa Senhora que ela também venha em socorro de nossas necessidades pessoais, porque muitas vezes a gente temos aí a comunhão frequente, mas a gente não aproveita. Temos a missa São Pio V, temos tantas coisas que a gente aproveita pouco, porque a gente é um pouco inconsequente, a gente não é, a gente é negligente, mas que a gente se dê conta que pela intercessão de Nossa Senhora nós temos o bom vinho, que riqueza infinita, que privilégio ter guardado, ter podido ter a missa São Pio V, ter compreendido o combate de Dom Lefebvre, que é o combate mesmo da tradição, ou seja, o combate da igreja. Então, o melhor vem no fim. São Bento, no final dos graus da humildade, ele diz que quem perseverar na prática desses dons chegará rapidamente a essa perfeição da caridade, na qual a gente não ama mais a Deus, não serve a Deus mais por temor, mas por amor, e que a alma corre com inenarrável doçura de amor nos mandamentos de Deus. Então, a gente vê, o fim é muito bom, o fim. O fim é bom se a alma manteve um esforço. E aí a velhice é um bem, a morte será um bem melhor ainda. Então, peçamos a Nossa Senhora que ela também obtenha para nós de beber desse vinho que ela obteve de seu Filho, e que esse vinho seja para nós a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.